Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, nessa tarde, ó Deus. Engrandecemos teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Glorioso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, ó Deus. Erebarahá. Ah, Deus, Erebarahá, Barachore-Candarabará. Eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor tome, ó Pai, este momento agora diante do Senhor, o que será ministrado aqui, ó Pai. Que o Senhor venha falar, ó Pai, ó Deus, com os teus filhos, Senhor, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha a trazer, ó Pai, o que é do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. E nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, pela tua santidade, ó Pai, pela tua beleza, ó Deus, pelo teu poder, Pai, pelo teu agir, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Maravilhoso és tu, glorioso és tu, Pai. Tudo é feito para o Senhor, toda honra, toda glória, Pai. Nós queremos, ó Pai, dedicar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é Deus, o Senhor nos criou, o Senhor nos amou primeiro, ó Pai, ó Deus. E cada um de nós, Deus, foi entretecido no ventre das nossas mães, Pai, conforme a tua própria mão, Senhor, o Senhor nos fez, Pai. E esse dia, Pai, conforme já foi falado, o Senhor já havia sonhado, ó Pai, para que pudéssemos estar aqui dentro de uma igreja, Pai, para poder ouvir do Senhor, ó Pai, para poder receber do Senhor, ó Deus, ó Derebarahá. Então, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os ouvidos, abra os corações, Senhor, para que haja terra fértil, para que haja terra boa, ó Deus, para que haja, ó Pai, o agir e o mover do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa tarde. Meu tema, então, se chama Os Caminhos do Coração. Quem puder e quiser, abra sua Bíblia em Jeremias 17, no verso 9, Jeremias 17, 9. Diz assim a palavra de Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso espírito do homem, nós temos uma alma, onde estão aí as emoções, as vontades, os desejos. E quando a Bíblia fala em coração, muitas vezes vocês vão ler, vai estar escrito coração. Eu quero que você entenda coração não como o órgão, coração, mas como a sua alma, a sua mente, os seus desejos, né, as suas emoções. E os caminhos do coração, da nossa alma, determinam o nosso destino nesta vida e após esta vida, na eternidade. Porque é dado ao homem nascer uma só vez e morrer uma só vez. Erebarahá. O que fala, além disso, é mentira das trevas. Sei que eu estou falando para a maioria aqui, cristãos, entendedores da palavra, mas há um engano de que pessoas vão passar por outra vida, que vão reencarnar, que vão, passar por um período lá de purgatório, onde vão reconhecer os seus erros. Isso não acontece. Só nos é dado viver uma só vez. E é aqui, nesta terra, que nós fazemos as nossas escolhas. Erebarahá. É aqui, nessa terra, que já veio o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus. Ele já veio e ele já morreu por nós. E hoje ele vive, ele está lá sentado à direita do nosso Pai. Então, continuando aqui nos caminhos do coração, eles determinam, então, o nosso destino nessa vida e na eternidade.
eles podem estar corretos ou não. Tem uma passagem na Bíblia, e ela está lá em Mateus 15, que Jesus ele tem um encontro ali com os fariseus, os homens da lei. E os fariseus, seguidores da lei, eles se preocupavam muito em cumprir um ritual, em cumprir simplesmente a lei. E se perderam muito nisso, porque de tanto que eles ficaram presos àquilo ali, naquela religiosidade, eles começaram a se afastar de Deus. E no encontro que eles tiveram com o Senhor, eles foram questionar o Senhor porque os discípulos do Senhor não lavavam as mãos antes de comer, porque era um hábito. Questões de higiene, eles acreditavam também que tinha algo espiritual se você não lavasse as mãos. Então, essa passagem ela diz assim, Mateus 15:8, o Senhor falando para eles: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não os contamina. Amém? Então, está dizendo aqui que o que sai da boca vem do coração. Se você já está declarando, falando, fazendo, isso já está dentro de você. Já é seu pensamento, já é sua emoção, já é algo que está entronizado em você. Você simplesmente está declarando, está praticando, está fazendo. E o Senhor disse ali para eles: o que importa? Vocês estão preocupados em se contaminar, porque não lavam as mãos? E o que vocês estão vivendo, fazendo? Porque o que contamina o homem é simplesmente isso que nós lemos: homicídios, adultérios, prostituição, práticas, coisas que as pessoas praticavam naquela época. E não é diferente nos dias de hoje. Por isso que eu disse que a gente tem que vigiar, né? A gente tem que entender para onde os caminhos do nosso coração estão nos levando. Mas a boa notícia é que o Evangelho, a palavra, ela nos dá um norte. O Evangelho é conhecido como boas novas. Por que boas novas? Porque é salvação, é vida, é luz, é mudança. E, através do verdadeiro Evangelho, nós podemos nos converter, nos arrepender dos maus caminhos, podemos endireitar a nossa caminhada. Apocalipse 3, 20 até 22, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, o Senhor, como eu disse, Ele já veio. E Ele, essa palavra diz que Ele está à porta e bate. E quem abrir e ouvir a voz e abrir a porta, Ele fez uma promessa, que Ele ia entrar nessa casa. Vamos entender como o nosso corpo, a nossa vida. Ele entra, Ele faz morada. E Ele tem promessas para nós. Amém? Então, o primeiro passo, nós temos que abrir a porta. Nós temos que o receber como nosso único Senhor e Salvador, para que tudo isso venha a acontecer na vida do homem. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é simples assim, não é? Se com a nossa boca a gente confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio, que Jesus morreu, e com o nosso coração, que eu disse para vocês, com o nosso entendimento, com a nossa razão, com as nossas emoções, se nós crermos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Ele vive, nós temos a salvação. Amém?
João 14:6 diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém, o mais alto do escalão das trevas aí, que você puder imaginar, não chega a Deus, não chega ao Pai. Se não for através do Filho, se não for através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No mesmo capítulo, João 14:16, o Senhor diz: eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor, ele esteve aqui, ele ensinou, ele foi. Ele não nos deixou sós. Ele nos deixou o Espírito Santo, Consolador, aquele que está dentro de mim e dentro de você. Se você tem o Senhor na sua vida, o Espírito Santo de Deus habita aí. E por que diz aqui que o mundo não pode receber, não vê, não conhece? Porque somente através de Jesus. Então, tem pessoas boas aí no mundo? Tem. Tem pessoas que têm uma boa educação? Tem. Mas o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, só é dado aos filhos de Deus. E quem é filho de Deus? Aquele que reconhece Jesus como o único Filho de Deus, Senhor e Salvador. Diz o versículo que ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E ao mesmo tempo há essa promessa que ele iria derramar o Espírito Santo sobre cada homem, sobre cada mulher que o reconhecesse. Glória a Deus. Então o mundo não vê, não conhece. A Bíblia também diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais para o homem natural parecem loucura. Loucura. Às vezes as pessoas entram aqui, estão dentro da igreja, vêm visitar, mas não têm o Espírito Santo de Deus. Então elas vêm, elas observam várias coisas. A decoração, a música bonita, as pessoas, mas elas não discernem espiritualmente o alimento que está sendo dado. Erebará. Isso é triste, mas eu creio que é plantada ali uma semente. Então, toda vez que uma pessoa que não conhece o Senhor, não tem o Espírito Santo, ela entra por essas portas, o Senhor está batendo a porta. Amém? Ele está batendo a porta, ele está batendo a porta. E eu creio que um dia essa porta irá se abrir no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, quando você conversa com a pessoa, e às vezes a gente fica naquela expectativa, nossa, houve o mover, houve a unção, a pessoa recebeu, a pessoa não consegue, e parece uma luta desigual, mas é porque precisa do Espírito Santo de Deus. No congresso aqui, teve o teatro, das virgens, das lamparinas, e nós necessitamos do azeite, do Espírito, para que nós possamos enfrentar as nossas batalhas, para que nós possamos ficar na caminhada. E se o azeite está fraco, se o Espírito Santo está adormecido, a coisa começa a complicar. Mas eu quero ir para o outro lado. Que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra em nós, eu chamo que aí começa o princípio da santificação. Processo de mudança. O processo em que você começa a discernir, então, espiritualmente. O processo em que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça, do juízo. E ele vai te trazendo coisas. E aí, lá em Gálatas 5:19, vai nos descrever quais são as obras da carne e quais são, o fruto do Espírito Santo. As obras da carne, do nosso corpo, da nossa tendência natural,
do homem natural, aí diz Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Apóstolo Paulo nem acabou a lista. Coisas semelhantes a estas, tantas coisas que são. E no mesmo Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Há uma verdadeira transformação de coisas erradas para que nós possamos dar lugar para que esse fruto do Espírito tome conta de nós, para que possamos refletir nas nossas ações, nas nossas obras, nas nossas palavras, no nosso modo de viver, demonstrando aí que somos a cada dia mais transformados por esse Espírito Santo, que estamos aí passando, então, por esse processo de santificação. E processo, irmãos, precisa de decisão, de postura, de mudança de vida, de postura, posicionamento. João 10:10-11 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Glória a Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja o Senhor. O inimigo das nossas almas, ele vem para matar, para roubar e para te destruir. Mas o bom pastor, nosso Senhor, ele deu a vida para cada um de nós. E por que ele deu a vida? Para que tivéssemos vida. E vida em abundância. Vida com qualidade. Vida com coisas profundas, tremendas. Alegria. Fruto aí do Espírito. A paz, a bondade, a mansidão, o amor. Tudo isso ele veio para nos trazer. E o Senhor nos ensinou uma oração. Mateus 6:9-10, né? Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino sobre a minha vida. Então, o que é fazer a vontade de Deus? É fazer a minha vontade? É viver do modo que eu agia, vivia, que eu penso, que o mundo diz para eu viver, que as emoções me levam a viver? Foi assim que o Senhor ensinou a orar? Gente, eu mal comecei a pregar e tem uma plaquinha ali de 10 minutos para eu terminar. Por isso que eu estou correndo já. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas então, até perdi aqui, meu Deus. Não é culpa sua não, viu? Quem levantou a plaquinha, é porque eu achei que, né? Enfim. Então, gente, olha só. Deixa eu voltar aqui, então. O pastor, né? Eu disse que ele dava vida para as ovelhas. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, o Senhor, se Ele quisesse que a gente continuasse do modo como o mundo diz, como a gente muitas vezes se encontrava, Ele não falava, né, para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Ele falava simplesmente com o homem, ei, vai viver a vida do jeito que você quiser. Faça a sua vontade aí, vai do jeito que você quer aí, que vai dar tudo certo no final. Foi assim que o Senhor disse? Não. Ele disse para fazermos a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E viver as coisas de Deus aqui nessa terra, a gente precisa, como eu comecei a falar, de uma postura, de um processo, de um caminho, de uma força de vontade. Romanos 12:2 diz assim,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse versículo eu falo que ele é poderoso, poderoso. Gente, não vos conformeis com este mundo. Se conformar, vou pegar a palavra aí, viver na forma desse mundo, na forma desse mundo. Fala para a gente não se conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo. Paulo já dizia isso. Mas para a gente transformar pela renovação do nosso entendimento. O que é renovar o entendimento? Lendo Bíblia, lendo palavra, se enchendo das coisas de Deus. Porque aí, o Espírito Santo de Deus, ele vai te confrontar. Ele vai falar com você. E ele vai dizer, e aí está errado. Sei que você não quer mudar muitas vezes, é difícil, é cômodo, já acostumou. Mas transforma a sua mente, renova, muda. Vai em frente. Para que você possa o quê? Experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vontade de Deus, né? Diz a palavra. A vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. E a vontade dele, ela é mais ou menos, ela é assim, boa, diz que é boa, mas diz que além de boa, ela é perfeita. Então, muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor entende, o Senhor fala. E eu creio num Deus, e aqui nas orações, aqui já no Impacto, já falei com alguém, nem lembro quem. Eu creio que Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus pessoal. Deus se relaciona com cada um de nós. Serebara, chorebara, harabara, harabara. E Ele tem para cada um de nós coisas que nós não imaginamos. Rabara, xere, coisas que você não entende. Mas que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus, Ele entende. E Ele quer que você tenha vida, vida em abundância. Ele quer que você seja canal de bênçãos também nessa terra. Para trazer pessoas, e deixa eu para frente aqui, que ainda tem coisa importante aqui. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes, presta atenção, se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se você, repete comigo, quiser e ouvir, você tem que querer, tem que ouvir. Você vai acontecer o quê? Você vai absorver, vai comer o melhor lá do céu, na vida eterna, nesta terra. Glória a Deus! Nessa terra. Mas aí vem o 20. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E eu estudando, sabe o que é ser devorado à espada? É o inimigo das nossas almas. São os demônios que estão aí, que estão atuando. Se você for rebelde, se você não seguir, se você escolher o caminho errado, infelizmente, o Senhor não vai poder fazer nada. Ele te avisa, o Espírito Santo te avisa, mas a escolha é sua. Se você quiser, se você ouvir, amém. Nós temos livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que nós não somos robôs. Ele nos deu inteligência, nos deu entendimento para que pudéssemos ter a escolha. E se você, infelizmente, seguir coisas erradas, você vai sofrer, sim, influências aí das trevas. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. Bênção e maldição. Ele pôs diante de cada um de nós bênção e maldição. Cabe a você escolher a bênção e não a maldição. Tem muitos cristãos vivendo aprisionados em sentimentos, em vícios, em vontades erradas, fortalezas na mente, paradigmas que precisam ser quebradas. Nosso tempo, ele é
precioso. Cada dia é um dia. O tempo não volta. O dia de hoje é hoje. O dia de amanhã é amanhã. Nós precisamos aproveitar a cada dia, a cada oportunidade, a cada amanhecer, a cada forma que o Senhor tem de trabalhar com cada um de nós. Então, como que a pessoa faz, então, para sair de situações, como eu disse, vontades erradas, coisas que estão aprisionando, coisas, fortalezas que já existem na mente? Ela precisa renunciar, largar, arrepender dos maus caminhos. Gente, arrependimento é diferente de remorso. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada e ela tem ali um remorso, ela entendeu que é errado, mas aquele remorso passa e quando vê, está lá a pessoa de novo, na mesma situação. Isso é remorso. O arrependimento verdadeiro é aquele que a pessoa ela vê que ela errou, ela entendeu, ela se arrependeu e ela diz: Senhor, eu nunca mais quero praticar tal coisa. Eu nunca mais quero fazer isso. Não adianta a pessoa ficar, a gente fala, cocheando, né? Cada hora de um lado. Pé na igreja, pé no mundo. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Isso não vai resolver. Isso não vai tirar a pessoa dessas práticas, nossa, misericórdia, dessas coisas que acontecem. Jesus! Então, gente, olha só, tem pessoas que estão rodando em círculos, vivendo desanimadas, na mesmice, não estão refletindo a glória de Deus. Não estão refletindo a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar o nosso Deus, para sermos bênção nas mãos de Deus. Muitas vezes, né, vem setas na sua mente, vem coisas que te atacam, vem a opressão, vem coisas para te tirar do caminho certo. Mas você precisa avaliar os seus desejos, as suas práticas, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Se muitas vezes você não entende o falar de Deus, Deus não fala com você, abra a Bíblia. A Bíblia ela fala, a Bíblia revela. Devemos seguir os mandamentos do Senhor. Ter sede de Deus, querer ter intimidade, seguir os mandamentos e termos intimidade com o nosso Senhor, porque assim nós vamos nos fortalecer para prosseguir no caminho, para fazer as escolhas certas. E já finalizando, nós podemos pedir sabedoria para Deus. Deus nos dá sabedoria, sabedoria que vem do alto. E aí, a sabedoria que vem do alto, ela é diferente da sabedoria que vem do mundo. Cuidado com os conselhos que você recebe. Cuidado, se você se acha sábio demais, mas você não tem exercido, você não tem recebido as bênçãos de Deus na sua vida, não existe fruto na sua vida, não existe colheita na sua vida, é um indício de que talvez a sua sabedoria, talvez as coisas que você está praticando estão erradas. Busca a sabedoria do alto. Porque o Senhor, Ele dá a sabedoria. Está em Provérbios 2:6. E você pode, sim, pedir sabedoria que Ele vai derramar. O Senhor é bom. O Senhor nos conhece. O Senhor nos ama. E o Espírito Santo de Deus, que eu comecei a falar, que habita em cada um de nós, Ele é o nosso mediador. Ele nos direciona. Ele fala conosco. Ele traz, sim, aquilo que é de Deus para cada um de nós. Então, gente, eu falei muito rapidamente aqui sobre o que significa os caminhos do coração, mas eu queria que você entendesse que você está no lugar certo, você que confessou Jesus, você que tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, você já tem todas as ferramentas, você precisa entender, se posicionar, se arrepender, consertar, que Deus é fiel, você vai alcançar as promessas de Deus. Peça sabedoria do alto, Ele vai quebrar maldições, Ele vai te tirar de situações erradas, Ele quebra vícios, Ele tira a opressão, Ele tira a depressão, e Ele traz vida em abundância. Glória a Deus.